Galerinha, olha só que questão interessante para a gente discutir. Questão 4 da página 12. Comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então esta pessoa realizou trabalho motor. Olha, cara, eu não, né, olhando assim a grosso modo, eu não vejo problema na afirmação, né? Porém, eu sempre fico tentando arrumar um contra-exemplo que deixa a afirmação errada. Tu concorda que se eu sento num objeto, eu começo a aplicar uma força nele que antes eu não estava aplicando? Beleza? Imaginem vocês que eu tô aqui, vou sentar na cadeira e logo depois que eu sento na cadeira, um colega, para fazer uma brincadeira divertida, começa a empurrar a cadeira comigo em cima. Beleza? Então a cadeira estava parada e na hora que eu sentei, a colega começou a empurrar a cadeira. Eu, que legal! Começou a arrastar. É possível acontecer esse fenômeno? É possível. Então, peraí, nesse caso, na hora que eu botei minha bunda na cadeira e comecei a fazer força na cadeira, eu realizei um trabalho motor? Não, né? Quem realizou um trabalho motor foi a colega que começou a empurrar a carteira para lá e ela foi para lá. A minha bunda empurrava a cadeira para baixo, a carteira, a mesa, e a mesa se deslocava na horizontal. Eu não realizei trabalho na carteira. Quem realizou foi a pessoa que começou a deslocar. Ou seja, estou te mostrando que por coincidência poderia acontecer um fenômeno que tornaria a questão dúbia. Para não deixar isso acontecer, eu vou amarrar a minha resposta. Eu vou falar o seguinte: verdadeiro desde que não haja nenhum outro agente atuando sobre o corpo. Concorda comigo? Ou seja, não foi a pessoa que provocou o deslocamento, não foi ninguém de fora. Então tudo bem, aí a questão fica verdadeira. Certo? Essa é a minha análise da questão. Então eu te mostrei que se tu não mostrar que só a pessoa interage com o corpo, pode haver um contra-exemplo. Vamos ver o que o autor da apostila sugere de resposta. A frase é aparentemente correta, mas é importante lembrar que trabalho é atributo de força e, portanto, jamais é realizado por qualquer tipo de corpo. Olha o que ele está dizendo. Comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então esta pessoa realizou o trabalho motor. Ele está dizendo que não, que é falso, porque quem realizou o trabalho foi a força que a pessoa aplicou, não a pessoa. Cara, filosófico pra caramba, o cara foi muito além de mim, certo? Eu pensando que a pegadinha era se a pessoa está realizando um trabalho motor ou não, mas não. Ele queria que tu escrevesse falso, pois quem realizou o trabalho não foi a pessoa, e sim a força que a pessoa fez. Um filósofo com certeza poderia franzir o senho que nem a colega. Como assim, professor? Como assim? Ué, a força veio da pessoa. Se a pessoa fez a força e a força realizou o trabalho, então eu posso dizer que quem realizou o trabalho foi a pessoa. Certo? Tu vê, né, cara? A filosofia poderia até retrucar no que a afirmação do físico está falando. Mas se o físico está ensinando a gente que só forças podem realizar trabalho e objetos não, então nós temos que seguir a dica do cara, né? Então a partir de hoje tomem cuidado. Se te falarem um objeto tal realizou o trabalho, na verdade tu vai ter que corrigir. A força que o objeto tal fez realizou o trabalho. Beleza? Então tu vê, eu achei que era uma questão tosca e me arrombei todo. Então, ó, vou dizer, é falsa, pois objetos não realizam trabalho. É falsa, pois objetos não realizam trabalho. A força aplicada pela pessoa realizou trabalho motor. Eu te confesso que quando um colega faz uma questão de vestibular que pega o aluno nisso, eu me sinto magoado.
Porque, pô, tem tanta coisa bonita de física para questionar, né? E ele foi numa questão bobinha ali, né? Ele, não, quem faz trabalho não é a pessoa, é a força que a pessoa fez. Parece uma piadinha de mau gosto. De qualquer forma, meus amigos, a gente tem que se preparar para essa situação no vestibular, né? Pode ter, sim, piadinhas de mau gosto no vestibular. Aliás, vou te falar que, via de regra, tem uma ou outra. Até porque eles querem eliminar. Exatamente, até porque eles querem, né, a diferença ali, né, entre os candidatos. É isso mesmo. Então, bacana, ó, eu errei. Mais uma que eu errei. Questão 4. Se não fosse ler, né, a discussão do autor, eu ia estar levando vocês para prestar atenção em outro tipo de pegadinha. Também caberia aquela observação, né? Estamos considerando que apenas a pessoa exerce força, né, no objeto, nenhum outro elemento. Muito bem. Questão 5. Querido, a gente vai analisar isso direito. Questão 5. Sobre uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio descreve um movimento circular em trajetória, uniforme em trajetória circular. Então tem uma mesa, então finge que isso aqui é o tampão da mesa visto de cima, tem um barbante, um objeto amarrado nesse barbante e esse objeto descreve um movimento circular uniforme. Seria um movimento com velocidade constante em círculo. Não pode ficar aumentando ou diminuindo de velocidade, tem que ser com a velocidade constante, senão não é uniforme. Determine o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre esse corpo. Amigo, ele não falou nada, não tem como calcular nada, então a única resposta possível é 0. Isso sem pensar, entendeu? Só para tu usar um golpe aqui de... Não é um jeitinho brasileiro. Não dá para calcular, não falou porcaria nenhuma, que corpo é esse, que corda é essa, que mesa é essa, caramba, com que velocidade está girando. Não dá para calcular. Então, só pode ser 0, senão ele me perguntaria uma coisa que não dá para calcular. Isso sem pensar fisicamente, né? Pensando, pô, se tem uma resposta, o cara me pediu e não deu número nenhum, só pode ser 0, chuto 0 e vou para a próxima. Vamos pensar fisicamente agora para aprender física legal. Galera, se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre naquele sujeitinho ali, ó, naquele momento, só tem uma força atuando no cara. A força que o barbante exerce nele. Essa força aponta para o centro da curva, por isso é chamada de força centrípeta, lembra? Porém, se eu cortasse o barbante, vocês veriam, por exemplo, se essa bolinha está girando nesse sentido, né? Se eu cortasse o barbante, tu veria que ela passa em linha reta. Ou seja, o vetor deslocamento deste objeto é sempre perpendicular à força. O vetor deslocamento é sempre perpendicular à força. E não importa onde o objeto vai estar. Nesse momento o deslocamento dele é para frente e a força é para o centro. Se eu fosse jogar na fórmula do trabalho, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Vou chamar essa força de tração. Fica chique, né? Lembra quando é uma cordinha, né? O deslocamento eu não sei quanto é, mas o ângulo é, e o cosseno de 90 é 0. Peraí. Quer dizer então que quando eu estou girando um objeto circularmente, eu não estou gastando energia? Só de estar parado ali olhando o objeto se mexer sozinho eu estou gastando energia, né? O que ele quer dizer é o seguinte, ó, se tu conseguisse girar um objeto segurando o barbante perfeitamente parado sobre a tua cabeça, a única energia que tu deveria entregar para o corpo continuar se movimentando, né, com esse sacudir de braço, é a energia para vencer o atrito, porque o objeto se arrasta no ar, né, faz até um barulhinho, não é isso? Tu não ia gastar energia a mais para ele se manter em movimento. A prova disso é o sistema Terra-Lua, né? A Terra atrai a Lua atrai a Lua gira praticamente num círculo em torno da Terra, quer dizer que a força de atração gravitacional não está entregando ou retirando energia da Lua. Por isso que a Lua está praticamente com a velocidade orbital constante. Por isso que nunca vai cair sobre nossas cabeças ou nunca vai se desprender da Terra, porque o sistema está em equilíbrio. Digo mais, hein? E o elétron orbitando o núcleo atômico?
certo? A força de atração elétrica entre prótons do núcleo e elétrons negativos da eletrosfera, ela acaba não modificando grandemente a energia do elétron que orbita o núcleo atômico, porque o movimento é praticamente circular. O meu estava no silencioso. Ô galerinha, então ó, não se esqueçam, toda vez que um objeto descreve um movimento circular, de que tipo? Uniforme, sempre a força centrípeta vai fazer 90 graus com o vetor de deslocamento e essa força centrípeta nunca realizará trabalho. Então, a partir de hoje, perguntar pra gente trabalho de força centrípeta, eu já falo, zero. Trabalho de força centrípeta, eu nem vou mais precisar calcular. Mas se tu esquecer, tu faz o diagrama de corpo livre, dá uma pensadinha, aplica a fórmula e descobre trabalho nulo. Questão 5, já era. Questão 6. Um operário ergue uma caixa de 50 kg de massa, trazendo-a do chão até uma altura de 6 metros. Onde ele se encontra? Para esta tarefa, o operário utiliza um moitão simples de uma roldana fixa e outra móvel, como ilustra a figura. O que é moitão, então? O que será um moitão? Porque ele falou ali, né? Eu não sabia o que era moitão. Agora eu acho que eu sei, mas eu não estou seguro. Para esta tarefa, o operário utiliza um moitão simples de uma roldana fixa e outra móvel. Moitão, na verdade, é aquele sistema que ele montou de roldanas, né? Certo? Qualquer obra, o cara tem que montar um moitãozinho desse para começar a jogar coisa lá para a laje de cima, porque se os operários forem ficar subindo escada com balde, né? Não vai dar conta de pagar o operário. Desprezando a inércia das roldanas e do cabo, e considerando a aceleração da gravidade com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que o trabalho realizado... Peraí. O cara queria trazer o peso aqui para cima. O peso estava lá embaixo. O operário fez força para cima ou para baixo no objeto? Fez uma força para cima, né? Essa força que ele fez tem que ser igual a quanto para o objeto poder subir, por exemplo, em MRU? Tem que pelo menos equilibrar o peso, concorda comigo? Então a força que o cara vai fazer no objeto tem que pelo menos equilibrar o peso. Peso é M vezes G. A força então é massa do cara, 50 do objeto, né? Gravidade, ele vai fazer uma força de 500 newtons. Se eu quiser calcular trabalho, é força vezes distância vezes o cosseno. A força eu já descobri, 500 newtons. Ele já explicou que o objeto vai subir 6 metros. É a distância que eu vou arrastar o objeto. Se eu levei o objeto para cima, fazendo força para cima, qual é o ângulo? Cosseno de 0. Logo o trabalho foi 6 vezes 5, 30, com 2 zeros, 3.000 joules. Cuidado, galera. O trabalho da força que o operário fez. Se fosse o trabalho da força-peso, menos, porque o peso está atuando para baixo, certo? Beleza? Seria menos 3.000 joules se fosse o trabalho da força-peso. Pode-se afirmar que o trabalho realizado, como ele não falou nada, eu estou supondo que é o trabalho realizado pelo sujeito, pela força que o sujeito fez. Então a correta seria... Ah, não, peraí, ó. Ele não falou quem fazia o trabalho, foi na alternativa que ele está dizendo, né? Que o trabalho realizado pelo peso da carga é 3.000. Não, a força do operário fez um trabalho de 3.000. O trabalho realizado pelo peso da carga é menos 3.000. Verdade, né? Se eu tivesse calculado o trabalho do peso, esse ângulo seria 180, porque o peso está para baixo. Então o trabalho da força do operário é 3.000. O trabalho do peso é menos 3.000. Exatamente o que eu tinha falado. Então, aparentemente, é a letra B. Vamos ver se tem alguma outra coerente. O trabalho realizado pela força exercida pelo operário é de 1.500 joules. Era isso que eu queria que alguém colocasse. É isso que eu queria que alguém colocasse. E a roldana móvel?
Devido à roldana móvel, ele faz que força? 250 newtons. Porém, a roldana móvel faz com que ele tenha que puxar o dobro de corda. Então, o deslocamento da corda que ele puxou foi quanto? 12 metros. Fazendo a multiplicação, continua dando os 3.000. Até porque, se roldana economizasse energia, não haveria usinas hidrelétricas, haveria usinas de roldanas. Entende o que eu digo? Uma roldana realiza o trabalho de forma diferente, mas não economiza energia. Pelo contrário, se formos contar os atritos, gasta até um pouquinho mais de energia do que botar o objeto nas costas e sair levando. Só que, né, a gente gasto de energia mais lentamente, né, é menos desgastante. Eu vou considerar, porque eu estava pensando assim, né, a roldana fixa faz com que o operário, em vez de puxar a corda para cima, ele puxa a corda para baixo. Mas o que eu considero não é o que ele está fazendo, mas sim o que está atuando no peso. Tanto faz. Mas aí se ele puxasse para baixo, daí você não ia estar puxando para cima, para baixo. Você pode puxar para frente também. Não. Calma. Olha só que legal. Tu vê, né, cara? Poderíamos ter parado ali, mas tem mais o que discutir. E aí é que a aula enriquece, quando o aluno dá a cutucada. A cutucada foi perfeita. Cutucou perfeito. Então, olha só. Não importa para onde eu estiver puxando. Era 50 quilos, né? 50 quilos. Só que eu não vou fazer 500 newtons, eu vou fazer só 250 newtons. O trabalho que o operário exerce, o trabalho que a força que o operário faz, exerce na ponta da corda, é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Força que o operário faz, 250. Distância que ele puxa a corda, o dobro por cada roldana móvel. Em vez de 6, 12 metros. Ângulo entre a força e o deslocamento da ponta da corda. Continua sendo zero, não importa para onde ele puxa a corda. Beleza? Então continua dando 3.000. O mesmo trabalho realizado pela última roldana no corpo. Na verdade, nunca é assim, porque tem atritos. Beleza? Mas a tua colocação foi perfeita. Então, continua dando 3.000. Mas o correto foi a B, por quê, gente? Porque ele falou que era o trabalho da força peso. Foi por isso que o correto foi o item B. Menos 3.000 mesmo. Show de bola. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Para, de repente, a gente enriquecer essa nossa discussão sobre o trabalho de uma força, valeria a pena. Vamos fazer aquela outra página, página 13. Página 13, leitura da página 14, é a tua tarefa. Página 13, leitura da página 14. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Vamos marcar na segunda-feira, a gente marca o trabalhinho de física, beleza?